entrevista coletiva sobre a sua saída, que acho que foi o momento que o torcedor mais vaiou, enfim, tirando a reta final. E ele falou que você hoje jogou no sacrifício, e ele tirou você até um pouquinho antes, talvez, do que poderia, porque ele sabia que ia ter que tirar. Foi isso? Você hoje jogou porque você sabia que era importante para a equipe que você jogasse por conta da ausência do Matheus? Não, com certeza. Eu acredito que se o Matheus tivesse condição de jogo, não sei se eu viria para esse jogo. Foi um consenso que a gente teve entre o departamento médico e fisioterapeutas, o Zé, a comissão. Mas o combinado, independente se a gente estivesse ganhando ou perdendo o jogo, ia ser esse, né? Que eu sairia com 10, 15 minutos do segundo tempo, até para não forçar tanto. É normal que eu estivesse um pouco limitado hoje, é normal que eu estivesse um pouco abaixo fisicamente, mas a gente sabia da importância do jogo de hoje, né? E aí, a partir do momento que você vê que a equipe precisava ir para cima, então bem justificável a substituição do Zé, ainda mais que já era o combinado independente do resultado. O que dizer da torcida, assim, né? Parece que chegou um pouco no limite de paciência, porque no fim do jogo eles já estavam gritando time sem vergonha, antes do jogo acabar estavam, por exemplo, gritando contra o idoso, enfim, hoje nominalmente em relação a alguns jogadores. O que dizer dessa atitude do torcedor e qual é a sensação que fica? É a sensação de já fica com gosto ruim em relação à derrota dentro de casa, né? Não é normal a gente perder ponto aqui dentro do Newton Santos, mas a gente fica chateado, né? Porque você está ali dentro, você está correndo, você está dando a vida, mas quando você vê que não acontece, o resultado não é o que você espera e escutar a vaia é um pouco pesado. Porém, nós entendemos o torcedor vem aqui para ver um espetáculo, vem aqui para ver, acima de tudo, uma vitória, que o time tenha vontade, tenha garra. Infelizmente as coisas não deram certo hoje, mas, cara, a gente não pode, é que nem o Zé falou, o mais fácil agora é você chegar e chutar o balde, é o mais fácil. Mas o mais difícil é o que a gente está tendo que fazer. A gente vai ter que erguer a cabeça, achar força onde a gente teve, ver onde a gente precisa acertar os erros e que a gente precisa acertar, porque faltam 9, 8 rodadas. A gente não tem tempo para pensar daqui a um tempo. O próximo jogo é contra o Atlético fora, dificílimo. A gente tem que ir em busca da vitória de qualquer jeito. Sobre, você falou agora um pouco do tempo, né, que você poderia... Você acha que no próximo jogo você consegue ficar a partida inteira, se por acaso Zé escolher optar por você? E em relação à equipe, o que você acredita que é esse tanto que precisa mudar? Porque contra o Ceará já não foi uma boa partida, por lá que você não estava, e agora também, dessa vez em casa, também não. O que você acredita que precisa mudar? Cara, o que a gente tem que trazer à tona todos os jogos, acho que é o espírito que a gente tem em relação aos jogos, que igual contra o São Paulo, igual contra o América aqui dentro, contra o Nacional aqui dentro, enfim, são jogos assim que demonstram quem nós somos, né? Jogos que eram difíceis, estávamos em uma situação de pressão, porém a gente conseguiu manter o nosso foco, que era se entregar dentro de campo e em cima disso conseguir nosso resultado. Cara, agora não tem como a gente ficar da justificativa, já estamos no final do campeonato. Agora é entrar dentro de campo e fazer. Se a gente ficar falando aqui, falando, chegar dentro de campo e não fazer, chegar no final do ano vai estar muito pior do que a gente espera. Então é melhor que a gente corra atrás logo agora e tenha um novembro mais tranquilo de trabalho e pensando somente em Sul-Americano, do que entrar em novembro pensando em ter que desgarrar do grupo de trás. Em relação à sua condição física? Sim. E em relação à minha condição, agora a gente vai ter uma semana que eu vou poder treinar bem com o grupo, né? Eu fiz 2, 3 treinos assim com o grupo só. E agora eu ganho uma condição física melhor, vou poder fazer um trabalho mais específico em relação à lesão em si. Então, é tranquilo. Agora, contra o Atlético, eu vou sim 100%. Te preocupa um pouco o gramado sintético em relação à sua condição física? Ter alguma lesão mais séria, voltar? Não. Acho que o fato do gramado do Atlético, eu particularmente não tenho nada contra. Acho que é um gramado muito bom, um estádio muito bom de se jogar. Conheço desde 2014 por jogar contra ali, 2015. Então, acho que não tem nada que possa prejudicar. Jean, vocês costumam olhar a tabela, fazer projeção, fazer contas? O que a gente vai precisar para escapar de vez no rebaixamento e de repente pensar em algo mais? Com certeza, cara. Termina o jogo, a gente já entra ali já sabendo que a gente tinha 35 e ficamos estacionados, cara. Então, a gente sabe que próximo jogo, se a gente não tiver com 38 no mínimo, óbvio, a gente pode conseguir 3 pontos, mas se a gente não tiver com 38 no mínimo, a gente sabe que vai entrar na zona um pouco de pressão. Então, nós sabemos que não adianta só fazer conta, a gente tem que somar dentro dessa conta, né? Você tem algum número de quantos pontos precisa? Porque o matemático fala 45, mas times podem escapar por menos. Cara, eu acho que
a gente tem que fazer o máximo de pontos dentro de casa e beliscar fora também, com exceção desse jogo do Atlético, que é meio que um confronto direto pra gente. Fazer como o Bahia fez. Eles estão na mesma zona que a gente, eles têm que vir para fora de casa, aqui igual no Newton Santos, conquistar ponto. A gente tem que fazer isso também fora. Só uma última da minha parte. A diretoria passou para vocês alguma coisa em relação aos salários, que a gente viu que essa semana eles acertaram um adiantamento para poder acertar com os jogadores. Conversaram com vocês já? Conversaram, já acertaram tudo em relação a isso para a próxima semana, tá tudo tranquilo, eles conseguiram fazer o que eles tinham prometido, então agora vamos ver se próxima semana tudo se acerta. Jean, deixa eu só fazer mais uma, porque você disse que o que vocês precisam é mostrar em campo o que vocês mostraram em jogos contra o Nacional, contra o São Paulo. Você acredita que em jogos de menor expressão, contra adversários mais de baixo, falta um pouco de entrega? O time entra mais apático? Não, não acredito, até porque a gente fez uma boa vitória contra o Sport aqui dentro de casa de 2-0 assim. Enfim, acho que contra o América também estava atrás da gente, o próprio Bahia no jogo da volta da Sul-Americana. Então eu acredito que são jogos atípicos que nem o nosso preparador físico fala, pontos fora da curva. Então a gente não tem tempo mais para ter esses pontos fora da curva. Uma coisa no início da temporada, outra coisa no final. Então agora a gente não tem tempo nenhum e nem aquela gordurinha para queimar.